vos apresentardes por servo, para lhe obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Amém? Querido Deus e glorioso Pai, graças te damos, meu Deus eterno, por esta noite, por este momento, e pedimos para que o Senhor, Pai, esclareça, Pai, o nosso entendimento, nós podemos, Pai querido, compreender a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, venha ministrar ao nosso coração acerca deste estudo, Senhor, e que venha falar o Seu Espírito Santo através desta palavra. Nós te pedimos nesta noite, Pai, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Como eu tinha comentado no domingo, na minha oportunidade passada, eu falei sobre a desobediência. E a gente trabalhamos 3 textos falando sobre a desobediência de Saul, falamos sobre a desobediência de Davi e falamos sobre a desobediência de Jonas. Quem estava aqui na outra oportunidade que eu falei. E hoje eu quero concluir falando isso sobre a obediência. Falamos sobre a desobediência e hoje nós iremos falar sobre a obediência. Amém? E eu li a carta de Paulo aos Romanos, que vai falar acerca de uma mudança de vida. Quando a gente era os servos do pecado, a gente vivemos na total desobediência. Quando a gente fomos chamados, fomos batizados através de Cristo, porque Cristo, quando nós éramos do mundo, a gente não conhecíamos Cristo, a gente era o servo do pecado. E através do batismo, através da mudança, a gente morremos com Cristo lá na cruz. Deixamos de ser um homem para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Só que aqui eu não vou trabalhar, como uma palavra temática, aqui eu queria deixar esses 2 versículos, no finalzinho a gente volta aqui para finalizar. Mas dentro desta aula de hoje, desse estudo de hoje, eu queria falar acerca de 3 pessoas que elas obedeceram a Deus e a história da vida dela mudou. Amém? Então, eu quero aqui tomar como base este texto, voltando a falar, mas no final a gente voltamos aqui, que foi através da graça, através da vida de Paulo, que os gentios foram convertidos e muitas pessoas. Só que aqui eu queria falar sobre Abraão, vamos falar sobre Abraão, vamos falar sobre Noé e vamos falar sobre Paulo. 3 textos que vai falar sobre obediência. O livro, falando sobre Abraão, nós iremos falar aqui sobre o chamado de um homem através da obediência. Noé, vamos falar sobre o chamado dele, a família de Noé. E de Paulo nós iremos falar acerca do chamado de Paulo, da obediência de Paulo, da sua vida ministerial. Amém? Então, dentro disso nós vamos abordar, vamos falar muito, Como sempre digo, a gente não consegue ensinar sem antes mesmo ministrar a palavra. Porque a gente está ministrando, estamos ensinando, e o Senhor vai dando estratégia para nós.
Aí eu peço para que os irmãos, nós vamos falando, aí depois no finalzinho, quer comentar alguma coisa, nós comentamos, perguntar alguma coisa, nós perguntamos, mas nós devemos deixar o Senhor falar conforme a tua vontade. Amém? Então, primeiro que nós vamos falar nesta noite, o que significa obediência? A obediência significa a submissão, e tendo um cumprimento, a submeter-se à vontade de cumprir a ordem de estar sujeito à autoridade constituída por Deus. Toda a obediência, irmãos, ela vai levar um fruto muito grande. Porque quando a gente obedecemos, significa que nós somos submissos. Submisso ao quê? Submisso a cumprir aquilo que foi ordenado para nós. Quando a gente obedece, a gente cresce. Quando a gente obedece, a gente tem uma mudança de vida. Então podemos ver que muitas coisas aconteceram na Bíblia através quando a pessoa ela resolveu a obedecer. E nós vamos ver, começando com Abraão, quando o Senhor chamou Abraão. Vamos ler lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12, uma história conhecida, lá nos livros de Gênesis, capítulo de número 12, e o verso de 1 até o verso de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós vamos ver o chamado de Abraão. Em si, sabendo que Abraão, sendo filho de Terá, e a Bíblia diz que Terá era aquele homem que tinha dentro da casa dele as construções de imagens, de esculturas. Diz os historiadores que através de um ato que aquelas imagens que estavam ali, Abraão quebra todas aquelas imagens e através disso sai da casa dos teus pais. Mas aqui no capítulo 12 se inicia a vida de Abraão. Sendo ele ainda Abraão, sabemos que depois seria mudar, não, era pai de nações, depois viria ser pai de multidões. Só que a história vai dizer que o Senhor chama Abraão. Chama ele para quê? Dizendo para ele assim: ó, Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela. Ou seja, aquilo que o Deus chamou para ele, chama ele primeiro. Porque quando uma pessoa está com a sua vida virada para Deus, está com os teus olhos, os teus ouvidos atentos a Deus, nesse momento que Deus chama ele, que ele entende o que Deus vai começar na vida dele. Então a primeira coisa que Deus vai fazer é chamar uma pessoa, é chamar ele para um santo trabalho para o Senhor. Mas Abraão, ele sabia o que o Senhor teria dado para ele? Não. O Senhor não sabia que ele ia dar para ele, mas através da promessa que o Senhor vai te dar, ele sai da tua terra e da tua parentela, que eu te darei uma terra. Ou seja, ele não imaginaria o que o Senhor teria para ele, mas pela obediência dele, o Senhor olhou para ele e ele fez aquilo que o Senhor ordenou. Então,
nós podemos ver que a obediência de Abraão em seu chamado para viver uma vida debaixo da autoridade de Deus. O que significa isso? Quando Abraão obedeceu a voz de Deus, quando ele obedeceu o chamado de Deus, ele viveu a vida dele debaixo da autoridade de Deus. Você pode ver que o livro de Hebreus vai colocar Abraão como o pai da fé. O escritor de Hebreus coloca ele na galeria dos grandes homens de Deus. Por quê? Porque ele obedeceu a voz de Deus. Percebe que quando uma pessoa obedece a Deus, a história dele começa a mudar. E ela começa a mudar primeiramente dentro da casa dela, porque a decisão que ele tomou, ele poderia fazer o quê? Ele poderia dizer assim, não, eu não posso deixar a minha casa, eu não posso deixar os meus pais. Mas aí ele estaria fazendo o quê? Desobedecendo a voz de Deus. Mas ele tomou para a vida dele assim, olha, eu vou ouvir a voz de Deus. E ele, sem pensar, irmãos, começou uma nova vida, uma nova história, um novo chamado. Nós podemos ver que Abraão, a história dele, ele vai falar do capítulo de número 12, ele vai finalizar, encerrar a tua carreira, lá no capítulo 25 do próprio livro de Gênesis. Mas quem foi Abraão? Quem foi esse homem que Deus pôde mostrar tantas coisas para nós? Ele termina sua carreira com 175 anos, sendo pai de sendo pai de Isaac, sendo avô de Jacó. Ele termina sua carreira, teve filhos e filhas, foi abençoado. Mas primeiramente ele teve de obedecer a voz do Senhor. Então eu quero entender o meu chamado, eu quero entender a minha vida, eu preciso ser obediente. Primeiramente, eu ser obediente à voz de Deus. Porque se eu ser obediente à voz de Deus, irmão, não tem quem contenda. Percebe que quando uma pessoa, ela quer uma mudança de vida, se ela não tiver com os ouvidos totalmente atentos, ele nunca vai ter uma mudança de vida. Ele nunca vai aceitar o seu chamado, ele nunca vai aceitar o que ele quer na vida dele. Pode ver que tantas pessoas, muitas das vezes, estão na casa do Senhor, está no culto, está louvando, só que ainda ela não entendeu o que Deus quer com ela. Porque ela não deixou. Porque o Senhor, muitas vezes, ele vai pedir coisa para nós. E muitas das coisas que o Senhor pede para nós, vai chegar um tempo que vai doer. Por que dói? Porque eu começo a mudar a minha vida, eu começo a sentir dor de perder uma coisa, desagradar um, desagradar outro, mas não é. Deus, quando Ele chama nós para um bom propósito, irmão, o que vai acontecer? Ele vai requerer nós vamos ter de ter decisões, e isso vai requerer de nós algumas renúncias. Imagine se Abraão tivesse falado assim, não, eu não vou deixar. Eu conheço meu pai, mas Deus tinha para Abraão maior coisa do que eles imaginaram. Percebe que quando chega no capítulo 21, o interessante é que nós falamos assim, olha, Deus pediu o seu único filho, pediu Isaac, o filho da promessa. Mas se nós formos colocar e pensar, Deus não pediu, Deus não queria Isaac, Deus queria era Abraão. Deus queria era Abraão para saber para ele, quando ele diz assim, Abraão, ele diz assim, eis-me aqui. Ele diz, olha, eu quero seu filho, seu único filho. Mas na verdade, no capítulo 21, no verso 5, vai dizer que ele chega com os moços lá no pé do Monte Moriá, e diz assim, fica aqui que eu e o moço iremos adorar e tornaremos, ele já está dizendo, nós iremos voltar. Então o que Deus queria para Abraão? Queria entender quem que Abraão, qual ele queria entender o chamado dele. Ele sobe lá, e o filho dele diz assim, pai, aqui está o pai. Aí diz assim, ó, eis-me aqui. Quando ele chega lá em cima, que ele vai, levanta o dela para imolar, o rapaz, vem aquela voz vibrada assim, Abraão! Aí ele diz, eis-me aqui. Entenda isso, igreja, quando tem os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, olha o que acontece. Ele tem a sensibilidade de ouvir e dizer, eis-me aqui. Então, essa primeira parte, irmãos, que Deus quer falar conosco, é sobre o chamado de uma pessoa. Sobre o começo de uma vida, através de obedecer à voz do Senhor. E como que foi a vida de Abraão?
foi uma vida de luta, foi uma vida de dificuldade, mas foi vida de conquista, foi vida de mudança através da obediência dele. A gente vê coisas da vida de Abraão que você só vê: Abraão obedeceu a Deus, Abraão fez a vontade de Deus, Abraão morreu com Deus. Percebe que quando a gente dá o pontapé inicial, é o primeiro passo. O segundo passo é dar continuidade. E o terceiro passo é finalizar a nossa obra. Não adianta ouvir, obedecer a voz de Deus e só dar um pontapé inicial. Eu ouvi a voz de Deus, eu já aceitei Jesus. Agora e o resto? Não, isso daí é consequência. Não, agora eu tenho de dar continuidade. Continuar ouvindo a voz de Deus e obedecendo a Deus. E a terceira coisa, para finalizar a minha vida, a minha carreira, é continuar obedecendo a Deus até que feche as cortinas da minha vida e eu esteja lá morando com Cristo. Então percebe, irmão, que pela obediência dele, ele virou pai de nação, o homem considerado o pai da fé. E este homem, que foi um homem próspero, rico, obediente a Deus, e dele nasceu as tribos que vêm até os dias de hoje estar na nossa vida. Amém? Então, esse primeiro tópico que eu queria falar, que era sobre o chamado de uma pessoa através da obediência. O segundo, agora sobre a família. No livro de Gênesis mesmo, no capítulo de número 6, nós vamos ver que através da obediência, Noé pôde fazer algo pela sua família. Livro de Gênesis, capítulo 6, do verso 13 a 21, diz assim, antes de nós lermos o verso assim: Noé obedeceu a voz de Deus e foi salvo a sua família. Olha a importância disso. Noé obedeceu a voz de Deus e foi salva a sua família. Olha lá no capítulo de número 6, do verso 13 em diante, diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra, e faze para ti uma arca de madeira, de gofre farás, de compartimento na arca, e a de betumarás, por dentro e por fora com betume. Desta maneira, fará de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados da sua altura. E fará na arca uma janela, e de um côvado acabará em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farás andares embaixo segundo o terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra espiará, mas contigo estabelecerei um pacto, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, toda a carne, 2 de cada espécie meterá na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, e dos répteis da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para que conservares em vida.
e tu toma para ti toda a comida e se come a juntar para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Amém? Irmãos, aqui nós conhecemos a história de Noé, porque a Bíblia diz, como a pastora ministrou a palavra do domingo, na quinta-feira, falando sobre recomeço, porque iria recomeçar a vida após o dilúvio. Após o dilúvio ia recomeçar a vida deles. Só que antes desse recomeço, teve esta voz que falou com Noé. Nós sabemos que a corrupção do gênero humano, ele tinha entrado no mundo, ninguém respeitava mais ninguém, estavam todos perdidos. E a Bíblia diz que Deus, ele olha para isso e ele se arrepende de ele ter feito o homem. Ele se arrepende de tudo que ele fez e ele vai fazer, dizendo que a Bíblia diz que ele olha para o mundo e vê graça em um homem, e vê graça desse homem por nome de Noé. Quando ele vê graça diante de Noé, ele já iria destruir. Tudo já estava no plano de Deus. Porque Deus, irmãos, ele não faz nada por acaso, ele faz tudo por objetivo. E qual que é o objetivo? Para a glória, para o nome dele ser glorificado. O Senhor, ele nunca vai fazer nada para agradar alguém, para que a pessoa fale assim, nossa, está tudo bem. Deus fez, ele sempre vai fazer a coisa para ele mesmo ser glorificado. Então tudo que ele faz vai e volta para ele, porque a glória é dele, a honra é dele. E o que ele vai fazer? Ele vê esse homem por nome de Noé. E no meio daquele povo que estavam todos eles perdidos, ele vê graça em Noé. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, então disse Deus a Noé. Quando ele faz isso, o fim da carne é vindo perante a minha face. Quando ele faz, vê isso aí, o que ele faz? Ele diz a Noé, olha como que é o interessante estar atento para obedecer a voz de Deus. Abraão obedece a voz de Deus e sai da tua parentela e vai viver uma nova vida. Agora, Noé ouve a voz de Deus e obedece e começa a fazer tudo aquilo que Deus ordenou para ele. Ele estava no meio da perdição, ele estava no meio do povo, mas ele não fazia a mesma coisa que o povo fazia. Percebe que muitas das vezes as pessoas, para poder satisfazer um, para poder satisfazer o outro, ele vai querer fazer igual o outro, mas não é. Noé, ele estava no meio daquele povo. A Bíblia diz que a raça humana já tinha se corrompido de uma tal forma que tinha perdido o controle. O homem tinha se perdido. A mulher, todos eles tinham pensado, não, eu preciso acabar com isso. E aí que ele vai fazer o quê? Ele vai chamar primeiramente Noé. Ele vai chamar o responsável da família. E o que ele vai fazer? Noé, ele diz que, e vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra, faz para ti uma arca. Olha o que ele vai fazer. Faz para ti uma arca. O que significa isso? Olha, o que vai te guardar vai ser isso. Então, igreja, entende como que Deus está falando com Noé para trabalhar dentro da família dele. Lembra quando nós falamos que o homem da casa, ele é o responsável da casa? O homem da casa, o pai de família, ele que começa, ele vai ser o protetor, ele que vai guardar, ele que vai fazer as coisas mais difíceis. Foi que Deus
Poderia ter falado com a mulher de Noé, não, mas ele escolheu Noé porque ele viu Noé diferente no meio da família dele. E percebe que quando Deus fala para Noé isso, automaticamente ele poderia falar: eu tenho muitos amigos lá. Mas por que Deus iria chamar ele? Porque Deus sabia que podia contar com Noé. Percebe que quando Noé obedece à voz de Deus, automaticamente Deus prepara tudo. Deus vai preparar e Deus vai dar. Ele é o arquiteto, ele é o engenheiro, ele vai falar do jeito que ele queria que fazesse a arca. Porque se Noé quisesse dar um jeitinho, fazer do jeito dele, será que não tinha dado errado? Quando ouve a voz de Deus e faz da vontade de Deus, quer tudo dar certo. Entende uma coisa? Quando nós vamos fazer alguma coisa sem mesmo antes saber do jeito que Deus quer que faz, a coisa dá errado. Agora, quando nós fazemos as coisas do jeito que Deus quer, da maneira que Ele quer, centímetro, do jeito que Deus quer, pode ter certeza que nunca vai dar errado. E o que Deus vai fazer? Noé, faça dessa maneira, do jeito que eu quero. E Noé falou assim: eu só vou obedecer. Eu só vou obedecer. E conforme Noé foi obedecendo, Deus foi fazendo as estratégias, foi montando de um lado, foi montando de outro, até que chegou aquele grande dia. Qual que era o grande dia? Que veio o quê? O dilúvio. E quando o dilúvio chega, a família de Noé está guardada. A família de Noé está protegida. Por quê? Porque Noé obedeceu a voz de Deus. Então percebe uma coisa: o Senhor, Ele trabalha na nossa vida, depois trabalha na nossa família, mas primeiro Ele quer trabalhar, fazer a obra em nós. Não tem como o Senhor primeiro fazer a obra na família para depois fazer a obra em nós. Então primeiro Ele faz a obra em nós, através do quê? Da nossa obediência. Obedecer a Deus é tão difícil, irmão. Porque eu não vou tomar mais decisão sozinho. Eu não vou fazer mais minha vontade. Eu vou fazer o que? A vontade de Deus. E o que Deus faz? Fez aquela arca. Nós sabemos que veio de novo, antes entra os seus filhos, entra agora as suas noras, entra os animais para dentro da arca, vem o dilúvio. O dilúvio veio e destruiu toda aquela humanidade. Só restou Noé e sua família. Percebe uma coisa: quando Noé está dentro da arca, passa-se o tempo. Só que lá dentro, quando Noé vai começar a abrir a janela para poder ver se já estava pronto, ainda Deus tinha o seu tempo para poder dizer assim: olha, agora é a hora. Mas Deus não disse para Noé: ó Noé, já acabou o dilúvio, Noé. Ele usou o que tinha lá dentro para poder saber se já tinha cessado a água ou não. Até nisso Deus trabalha, irmão. Já pensou se Noé estivesse lá dentro murmurando? Não, isso não acaba logo. Não cessa isso logo. Podia ver que Noé ficava pensando lá dentro: cadê aqueles que estavam junto comigo lá? Cadê aqueles que estavam lá? Aqueles que desobedeceram a voz de Deus, esqueceram do mundo. Agora eu estou aqui, eu com a minha família. Quanto tempo ele passou lá dentro, irmão? Será que não ficaram exaustos, fadigados com tudo que estava acontecendo lá dentro? Eu entendo que não, porque o Senhor estava no controle de tudo. Quando eu obedeço a voz de Deus, Ele traz um refrigério, Ele traz a mansidão, Ele traz a temperança, Ele faz com que as coisas fiquem mais fáceis. Quando eu obedeço a voz de Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele tinha segundo e terceiro andar. Que tamanho que era aquilo? Irmãos, percebe uma coisa. Quando a gente fala de obedecer a Deus para ganhar a nossa família, é entrar na briga. É entrar na briga, irmãos. A pessoa mais difícil de ser convertida ao Evangelho é a de dentro de casa. É a família.
E tem muitos que não vai, o Senhor vai voltar e a pessoa não vai entregar a sua vida para Cristo. Por que isso? O próprio Jesus Cristo diz, lá no sermão escatológico de Mateus 24, dizendo que vai estar dois na cama. Um será levado e outro não. Está falando de quem? Da mulher e do homem. Não é isso? Então é dois na família, vai estar dois trabalhando, dois no moinho, pessoas que estão trabalhando dentro da empresa lá. Oh, nós estamos aqui, nós não estamos fazendo mal para ninguém. Nós não estamos roubando, não estamos matando, só estamos trabalhando, só estamos ganhando nosso pão. E não vai ter essa, irmão. A conta vai chegar para todo mundo. Então o que precisa ser? Precisa ser obediente. E se obedecer, irmão, vai gerar muitos frutos. Frutos bons. Frutos de vida. Olha o que acontece com Noé. Ele obedece a Deus e salva a sua família de tudo que iria acontecer de mal. É por isso, igreja do Senhor, que se a gente colocar a obediência dentro do nosso coração, nós vamos ter dificuldade. Mas pode ter certeza, irmão, que depois dessa dificuldade vai ter bonança. Depois da nossa luta vai ter uma vitória. Ai de Davi se não fosse Golias. Não é isso? Porque a gente, irmão, tem que o Senhor coloca algo para nós crescermos. Ai de Noé se não fosse o dilúvio. Ai de Abraão se não fosse a Terá. Irmão, tem muita coisa que contribui para que bem daquele dia. Nunca o Senhor vai colocar algo para nós, irmão, que nós não vamos conseguir vencer. A batalha não é maior do que nós. O gigante não é maior que nós. Até mesmo a doença não é maior do que o nosso Deus. Aleluia. Porque o Senhor, Ele é um Deus soberano, é o majestoso, é o fiel. É só Ele que tem o controle de tudo. E o que Ele quer de nós é um pouquinho só. É que nós obedecemos a Ele. Quando no livro de 2 Samuel, capítulo 15, diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando eu obedeço, irmão, eu não preciso sacrificar. Quando eu obedeço, eu torno as coisas mais fáceis. Mas qual obediência é essa? Quem eu preciso obedecer? Eu preciso obedecer primeiramente a Deus, depois aquilo que Deus constituiu sobre a terra também. Porque tem pessoas que querem obedecer só a Deus e desrespeitar o outro. Às vezes Deus coloca uma pessoa numa situação, olha, eu vou te colocar. Você tinha até um cargo alto, um cargo eclesiástico, um cargo bem alto. Aí Deus faz a pessoa descer um pouquinho do salto para ser submissa a uma pessoa. A pessoa fala assim, não, eu não aceito isso, porque eu não nasci para ser isso. Eu sou filho do rei, e o filho do rei não pode. Não, calma. Davi, ele ia ser escolhido a rei. E ele estava o que lá? Apacentando ovelha. Ele ia escolhido a rei. Saul, o que é? Ele estava lá, olha, estava junto, ele conheceu Davi lá, não conheceu? Ele sabia que Davi era filho de Jessé. Ele conheceu Davi quando Davi estava lá malhando, lá cuidando das ovelhas. Por que ele não quis matar Saul quando quis matar Davi quando estava lá ainda? Porque ele queria tomar o poder, ele não queria tomar a vida de Davi, ele queria tomar o poder de Davi. Só que assim, ele teve a oportunidade, não quis, e Davi subiu e virou o rei. Mas antes de virar rei, ele teve de obedecer a voz de Deus. Sim ou não? Sim. Ele teve de obedecer. Eu não posso fazer nada sem antes obedecer a voz de Deus. Eu nunca vou chegar a lugar nenhum se eu não obedecer o que Deus tem para a minha vida. Entenda isso, igreja. Noé, ele fez isso. Quem vai acabar? Vai acabar o dilúvio. Aí sai o primeiro animal. Sai a pomba. Não, trouxe o quê? Voltou, não tinha nada. Não, sai primeiro o corvo, agora sai a pomba e traz o quê? No bico dela, uma folha, dizendo assim, olha, o dilúvio cessou, porque já apareceu. Agora podemos, olha o que ele fez. Sai da arca, ele e tua família salva. Não foi salva a família dele ali para a glória.
foi salva do dilúvio. Porque todos aqueles que pereceram não foram para a glória. Porque quem Deus chamou estava lá dentro da arca, juntamente com Noé. Sim ou não? Porque percebe, aqueles que, ele disse que a corrupção na raça humana tinha entrado. Então aqueles que estavam fazendo parte da corrupção não foi salvo. Nossa, pastor, mas então todo mundo que morreu, ele falou, se tivesse mais gente, ele tinha colocado mais gente dentro da arca. Sim ou não? A arca era grande. Entrou quem o Senhor quisesse. Quem o Senhor falou. O Senhor já não tinha dado a oportunidade para falar para algumas pessoas? Sim. A oportunidade é dada para todos, mas nem todos querem ouvir. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, quando Deus quer fazer as coisas, irmãos, Ele multiplica. Ai, se não fosse aqueles homens que tinham só cinco pãozinhos, Ele faz sustentar 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Então, tem coisa, irmão, que Deus, quando a gente obedece, a gente vive uma vida melhor. Então, assim, a Bíblia diz que agora sai Noé com a sua família da arca, cessa o dilúvio, sai, conhecemos da história. E a primeira coisa que Noé vai fazer, vai levantar um altar. Um altar para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Eu obedeci, eu passei pela aprovação, e agora eu tenho de louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Então você percebe que a obediência é o que ela vai levar, irmãos? Eu quero minha vida no altar. Eu quero a minha família no altar. Quando ele sai da arca e levanta um altar, a família dele está junto com ele. Você acredita que se você obedecer, a sua vitória é a vitória da sua família também? Aleluia, Deus. Você percebe que quando você obedece, o seu cônjuge também prospera com você? O que Paulo diz? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, se não fala a memória, que o homem, ele edifica a sua esposa, e a sua esposa edifica o seu esposo. Quando um vem receber a bênção, obedece, vai para casa e leva a sua bênção. Então, muitas das vezes, nós pensamos que nós não estamos sendo mais um número na casa do Senhor. Eu só estou indo lá para me marcar cartão, para o pastor, para alguém ver que eu estou na casa. Não, é muito, muito mais do que isso. Quando nós estamos aqui, nós estamos no lugar de paz, no lugar de adoração, no lugar de aprendizado, no lugar onde nós chegamos de uma maneira e saímos daqui totalmente diferente. Por que isso, igreja? Porque nós obedecemos. Ninguém faz convite para ninguém. Porque quem fala com uma pessoa somos nós, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Ninguém vai para um lugar se ele não for convencido pelo Espírito Santo de Deus. Agora, quando ele vai para um lugar que não é agradável ao Espírito Santo de Deus, está tudo errado. Aí o que vai acontecer agora? Ele levanta um altar ao Senhor. E nós sabemos como termina a vida de Noé. Mas para esse segundo ponto, Noé, através da obediência dele, o que ele fez? Ele conseguiu salvar a sua família daquilo que ia acontecer naquele momento. Porque nós obedecemos a voz de Deus, nós conseguimos trazer a nossa família para Deus. Só que aí é um outro processo, porque a salvação é individual. Então eu vou tentar, eu posso até conseguir trazer a minha família para a presença de Deus, mas quem é que pode garantir se ela vai ser salva? Não sou eu. Primeiramente é Deus e ela, com as atitudes, com o comportamento. E tem gente, irmão, posso falar a verdade? Tem gente, irmão, que vai para a casa de Deus até mesmo porque o pai briga,
porque a mãe briga se eu não for. Então, às vezes, não vai pela vontade dela, vai pela vontade dos outros. E aí vai chegar um tempo que ela vai criar raiva daquilo que ela está fazendo. Não vou, eu ia por isso, então eu tenho de ir por amor. Eu tenho de fazer as coisas por amor. Por amor de quem? Amor de Cristo e depois da minha vida. Eu não posso fazer nada por força nem por violência, sim por amor. Amém? E o último, que agora é falar sobre obediência, no livro de Atos, capítulo 16, o verso de 9, e depois nós vamos ver 9 e 10, Atos, capítulo 16. E agora nós vamos falar sobre ministerial, sobre a chamada da vida ministerial. Atos 16. Aleluia. Vamos ler o verso de número 9 e também o 10. Louvado seja Deus. Diz assim: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, e concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Olha que interessante isso, irmãos. Como que começa a vida ministerial de uma pessoa? Através da obediência novamente à voz de Deus. A Bíblia diz que este homem, por nome de Paulo, que era Saulo, a Bíblia diz que ele vai fazer a segunda viagem missionária. A Bíblia diz que ele vai a Derbe e Listra. Diz que ali existia um homem, um filho de Timóteo, que era filho de uma judia. E eles, a palavra do Senhor diz que naquele tempo eles saíam de Jerusalém com sentido à Frígida, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não permite de ir para este lugar. A palavra do Senhor diz que o Senhor faz com que Paulo toma essa decisão, mas o Espírito Santo não queria que ele isse para onde ele foi. Não queria que ele fosse para onde estava no coração dele. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele chega em Troade, ele vai ter o quê? Esta visão. Na onde nós lemos que Paulo tem essa visão, diz que Paulo teve à noite uma visão e se apresentava um varão da Macedônia. Sempre eu já procurei e não houve uma resposta acerca de quem era esse varão. Nós podemos compreender que este varão era aquele lá, o carcereiro, mas a Bíblia não dá definitivamente que é este homem. Mas como Paulo chega lá e o carcereiro é liberto e foi salvo ele e a toda a família dele, entende-se que era esse homem que estava pedindo socorro. Mas a gente não podemos afirmar isso, porque a Bíblia não está dizendo que era este homem, que era essa pessoa que estava lá. Pois bem, só que aqui, igreja, que aqui está começando o quê? O chamado dele. Quando ele teve um encontro com o Senhor, é diferente do chamado. Primeiro ele teve um encontro, lá nós sabemos que era indo para o caminho de Damasco, ele teve aquele encontro, Ananias vai e coloca a mão sobre ele, ele é batizado.
Porque você falou assim, ó, Ananias, vai lá, porque você vai mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Ele já está deixando, ele já está dando deixa, ó, você vai sofrer pelo meu nome. Paulo, ele sofreu muito, irmãos. Paulo, ele servindo a Deus, mas ele não é, você não vê Paulo próspero. Você não vê Paulo fazendo, você só vê Paulo trabalhando para o Senhor. E o que ele vai fazer? Quando ele tem um encontro com o Senhor, a partir dali muda a vida dele. Ele começa a fazer as suas obras missionárias, mas o chamado dele acontece aqui. Por quê, igreja? Porque é nessa conjuntura, é nesse momento que Paulo vai fazer o quê? Olha, eu vou para a minha segunda viagem missionária. E nesta chamada dele, nesta visão, é aí que tem o chamado dele. E ele obedece a voz de Deus. E a obedecer a voz de Deus vai mudar toda a vida. Vai mudar tudo aquilo que ele tinha para fazer. Ele ia para um lugar, a voz de Deus fala com ele, ele vai para outro lugar. E a partir daí, irmão, a vida muda. Por que isso? Quando Paulo, ele começa a pregar o Evangelho, que ele ia para Filipe, para Macedônia, a Bíblia diz que nesse momento, quando ele entende aquilo, da visão, que ele diz, no verso de número 10, assim, logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia. Ou seja, nesta oração, que ele fala assim, olha, eu tive essa visão, eu tive essa visão, agora eu vou o quê? Eu vou obedecer a minha visão, que tem uma pessoa lá na Macedônia. A Bíblia diz que ele diz assim, aí, concluindo que o Senhor nos chamava. O que ele vai fazer? Ele concluindo que o Senhor nos chamava. Não é isso que está escrito aí, igreja? Ele diz assim, nós concluímos que, então a visão que Paulo teve, era o quê? Era que o Senhor estava chamando ele. É aí que começa a obedecer. Aí ele entende aquilo, e vai fazer o quê? E para a Macedônia, e o Senhor nos chamava para nos anunciarmos o Evangelho. Começa a se dar o pontapé inicial. E a palavra do Senhor diz que ele saía naquele dia de sábado para a beira do rio, procurar um lugar para orar. A palavra do Senhor diz que ele, num destes dias, ele entra na casa de Lídia, uma mulher que é vendedora de púrpura. Era um dia de oração. E a palavra do Senhor vai dizer que neste momento eles estão fazendo a obra, estão pregando a palavra, mas eles estão fazendo o que era de mais correto fazer, a oração. Por que uma pessoa, quando ela começa a obedecer a Deus na sua vida ministerial, se ela não tiver oração, ela não consegue ficar de pé? Porque a sua vida ministerial, ela vai requerer da pessoa, se ela orava uma vez, ela vai ter de orar 3 vezes. Porque a vida, falando ministerial, assim, ministro vai começar a ensinar, vai começar a propagar, vai começar a ser uma pessoa diferente. Aí o que ele vai fazer? Nesta hora de oração, eles oravam constantemente. Lá no verso de número 16, confia comigo aí. Depois que ele vai para a casa de Lídia, vendedora de púrpura, diz a palavra do Senhor que ele foi, batizou toda aquela família, e aconteceu, verso 16, que indo nós, a oração, lhe saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual adivinhando dava lucro aos seus senhores. Olha o que acontece aqui, irmãos. Na hora que ele estava indo, na hora da oração, a Bíblia diz que o que ele está fazendo? Eles estão indo e voltando. Existia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e ela dava lucro aos seus senhores. Quando isso incomoda Paulo, a palavra do Senhor diz que ele andando, pronunciando o nome do Senhor, diz a palavra que no verso 300, e está seguindo Paulo,
nos clamava, dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Quem que vai falar com ele vai ser aquela própria jovem que está com o espírito da adivinhação. Porque se incomodou com aquilo. Se incomodou porque não queria que aquilo que estava acontecendo na vida dela saísse. E aí, Paulo continua naquela sua tranquilidade, fazendo a sua oração, indo e voltando. Ele está totalmente na direção de Deus. Entenda isso. Uma pessoa, ele está cheio de Espírito de Deus aqui. E ele vendo aquela situação, ele podia muito menos voltar lá, pegar uma botija de azeite e fazer já a vontade dele. Mas a pessoa que obedece a Deus, ela age na hora certa. Aleluia, é verdade. Ela não age pela emoção e nem pelo impulso. Ela age pela voz e pela obediência de Deus. Ele poderia fazer isso ou não poderia? Ele está orando. Ele está jejuando. Ele poderia ir lá? Seja, isso sim ou não? Ele poderia ir lá e não, só que ele vai fazer esperar o momento certo. Olha o que diz a palavra no verso de número no verso 18 assim: e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou e lhe disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Mas por que Paulo se perturbou naquele momento? Porque era o momento que Deus estava dando chacoalhada. Paulo, é agora. Ele não ia, irmão. Por que quando a gente fica incomodado com uma coisa? Sabe, eu preciso fazer isso. Eu preciso dar um abraço. Eu preciso falar. Eu preciso fazer. Não é assim que funciona, irmão. Então, assim, se eu não fazer isso, eu vou morrer. É porque Deus está incomodando. Não o diabo está incomodando, não. É Deus que está incomodando. O diabo já estava sobre a vida dessa mulher. Sim ou não? Sim. O diabo estava na vida dela, não é na vida de Paulo, não. Aí ele perturbou. Porque assim, ele ia continuar, irmão. Só que Deus falou assim: eu tenho uma obra para fazer ali. Espera aí. Espera aí, Paulo. Espera aí. Aí na mesma hora, Deus vai vir em nome de Jesus. E aquilo ali saiu da vida dela. E nunca mais, irmão, voltou para a vida dela. Aleluia. Só que o que eu aprendo aqui? Paulo só fez isso quando ele entendeu que era o Senhor que estava falando. Quando não é o Senhor que está falando, nada acontece, irmão. Então o que eu preciso aprender com isso? Eu só tenho que fazer as coisas com a certeza que Deus está no controle. Que Deus está falando. Muitas das vezes Deus não tem nada a ver com a situação. E a pessoa fala: Deus está te dizendo isso. E aí, oxe, não acontece. Mas era Deus mesmo que estava falando. Então eu posso dizer: eu não posso agir pela emoção. Eu não posso agir. Porque eu vou ter. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar Deus no estreito. Porque eu vou colocar Deus como Deus mentiroso. Eu vou colocar Deus que Deus não está falando isso. Por conta disso, irmão, aqui ele começa, a primeira vez que ele vai começar a padecer pelo nome do Senhor. Ele já tinha sido avisado: Ananias, vai lá e mostra para ele o tanto que ele vai padecer pelo teu nome. É a primeira surra que ele toma em praça pública, irmão. Por que ele vai falar que praça pública? Prende Paulo e Silas. Pegam ele, bate neles em praça pública. Irmão, não está fazendo nada de errado. Só estava pregando a palavra. Hoje nós temos a liberdade de pregar a palavra onde for. E nós não é escorraçado, não prende. Não, nós temos liberdade. Tem outros países aí que não pode. Aí o que ele vai fazer? É a partir daqui, irmão. É por isso que eles foram presos. É por esse ato que, pela obediência dele, ele foi preso. Mas a prisão dele tinha propósito. A prisão dele ir para lá, para Macedônia, ele tinha propósito. A obediência dele gerou propósito. Gerou propósito. Meu Deus, eu obedecer, eu vou apanhar. Mas já pensou, irmão, tomar uma surra em praça pública por uma vida? Mas a Bíblia diz que por muito tempo esta mulher sofria. Então vale a pena obedecer por uma vida?
vale a pena até mesmo ser espancado por uma vida? Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Já aconteceu situações na minha vida, irmãos, de a pessoa, eu pegar a gente fazendo assim, a obra social de entregar alimento, a pessoa pegar na minha mão assim e queria apertar minha mão. Eu falei, que é isso? Eu seguro assim, não. Ah, você vai quebrar a minha mão. Eu falei, não, você que está segurando a minha mão. Mas o diabo, ele é tão feio, só que ele tenta ter força, mas o poder, ele não tem mais poder que Deus. Quando a gente sai, irmão, para ir para fora, para fazer o trabalho que Paulo fazia, irmãos, é difícil. Por que eu falo que é difícil? Porque o trabalho missionário é difícil. Não tenho nada contra o missionário, que ele é ungido, é chamado missionário. Eu só não concordo que eu ser missionário dentro da igreja. Ser missionário aqui dentro. Missionário é a palavra missão. Missão que significa sair para fora. A própria igreja mesmo significa eclésias, é tirados o quê? Para fora, é lá fora. Estes homens estão aqui sendo presos em praça pública, apanham, é açoitado, é levado para lá, para o cárcere. Segundo os historiadores, os arqueólogos, esse cárcere era dentro de uma gruta assim, e lá tinha lá dentro, era uma pedra, feito um buraco lá, e lá dentro que era o cárcere. Imagine o que eles estão passando agora, por eles obedecer à voz de Deus. Então, através deste ato dele, que ele tem essa visão, ele faz as coisas certas. Agora o que ele vai fazer? Ele vai estar preso. Bíblia diz, no verso de número 25, diz que perto de meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, e veio aquele grande terremoto, que as prisões se abriam. A Bíblia diz que o carcereiro, ali quando acontece aquele terremoto, as prisões se abrem, tudo fica escuro, e o carcereiro vai fazer o quê? O carcereiro vai, quando ele acorda naquela escuridão, e ele querendo se matar, a Bíblia diz que Paulo diz, não faça isso, todos nós estamos aqui. Ou seja, o terremoto aconteceu, não era para eles fugir. O terremoto era para acontecer para que o Senhor salvasse aquela vida. E quando ele acorda, ele fala assim, não, estamos todos, ele fala assim, o que eu faço para mim ser salvo? Olha a história. O que eu faço para mim ser salvo? Aí ele diz assim, é fácil. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Olha o que acontece naquele mesmo momento. Ele coloca a mão sobre aquele carcereiro é batizado, é levado para a casa dele, batiza ele e toda a família dele. Olha o que gera obediência na vida ministerial de uma pessoa, irmãos. E a partir daí, igreja, o que acontece? Paulo contribui para o crescimento do Evangelho. Então, o que acontece na vida dele? Ele tem o seu ato de ouvir, entender e obedecer à voz de Deus. Então, nessa noite, nós podemos ver o quê? 3 tipos de situação. Abraão, chamado ele. Noé, chamado para sua família. Paulo, para o seu chamado da sua vida ministerial. Então, dessas 3 coisas, irmãos, o que eu preciso aplicar na minha vida? Eu preciso saber que se eu obedecer, eu vou ter uma vida diferente. E aqui eu fiz 3 anotações para aplicar para a nossa vida. Primeira coisa, Abraão obedece à voz de Deus e entende o seu chamado para ser o pai de multidão. Ou seja, obedecer a Deus é começar uma história de vida. Abraão. Segundo, Noé obedece a Deus e consegue livrar ele, a sua família, da destruição que acontece na face da terra através do dilúvio. Paulo. Terceiro, Paulo obedece a Deus
e entende que a sua vida ministerial dependeria de obedecer àquele que chamou para uma grande obra. Então, essas três coisas, irmãos, ela tem de incluir dentro da nossa vida. Se eu obedecer a Deus, eu tenho mudança de vida. Se eu obedecer a Deus, eu tenho mudança na casa. Se eu obedecer a Deus, eu tenho mudança no ministério. Essas três coisas têm de encaixar na minha vida. Se eu obedecer, irmãos, eu vou crescer. Não é para o lado nem para cima. É crescer dentro de mim. O nosso crescimento, ele tem de começar dentro de nós. E através do nosso ouvido. E para concluir, se nós obedecer a Deus, poderemos alcançar coisas grandes e firmes que não sabemos e nem conhecemos. Quando Jeremias vai clamar ao Senhor, ele diz: clama a mim. Jeremias 33:3, clama a mim e respondei-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes que nós não conhecemos. Então eu obedeço, tem mudança de vida para mim. Eu obedeço, as coisas mudam. Amém? E para finalizar, para nós orarmos, vou voltar lá, como eu falei, a carta de Paulo aos Romanos. E diz: não saber vós a quem vos apresentardes por servo para obedecer. Sois servos daquele quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo sido servo do pecado, e obedeceste de coração a forma da doutrina que foste entregue. Então o Senhor, Ele se entregou por nós. Ele fez tudo o que tinha de fazer por nós, para que nós viemos obedecer. Eu era desobediente quando eu era no mundo. Agora eu sou obediente que eu estou com Cristo. E que Deus em Cristo pode nos ajudar. Que Deus em Cristo possa nos capacitar a cada dia, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o nome dele venha a ser exaltado. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor me direcionou para falar. Olha, o horário foi ótimo, graças a Deus. E aqui quero ver se os irmãos querem comentar alguma coisa do que foi falado. Fique à vontade em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos orar em nome de Jesus, para agradecer ao Senhor por esta palavra, agradecer ao Senhor por esse dia, por esse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar o pastor Enivaldo para fazer essa oração final, por favor, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Sempre quando a gente desobedece, nós temos grandes perdas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Aleluia. Pelo dia de hoje. E também, Senhor, por este lugar, onde aqui nós aprendemos hoje, Pai, como é obedecer. Como fazer, papai, para que o Senhor se alegre conosco e que nós não tenhamos perdas. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, papai, abençoa, Senhor, aquele que está aqui. Abençoa, Senhor, aquele que está na live. Deus, que nós possamos, papai, juntos, aleluia, caminhar em obediência, Pai. Deus, caminhar em obediência sem perdas. Pois, Pai, aleluia, o Senhor se alegra com aquele que obedece. O Senhor se alegra, Senhor, com aquele que te ouve. Oh, Deus Santo,
Deus, nós agradecemos, papai, porque o Senhor é Deus. O Senhor não nos dá as costas, pai. O Senhor não esquece dos teus. Em nome de Jesus, papai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em suas mãos. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos. Deus, aleluias. Deus me impede, aleluias, a agradecer por cada um que está aqui. Que Deus possa, na sua grande, aleluias, a sua sabedoria, aleluias, nos conduzir a águas profundas. Pois, aleluias, quando nós estamos em águas profundas, quando nós estamos conhecendo o Senhor, o íntimo do Senhor, aleluias, o inimigo não pode, aleluias, conosco. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos possam dizer amém.